Como tá essa vida de Alexandre Frota? Pô, essa vida tá foda. Vou te falar que eu achei que eu já tivesse conhecido todo tipo de traição, puxada de tapete, filha da inveja, putagem. filha da putagem, mas eu vou te falar que Brasília, aquela frase do Capitão Nascimento no final do filme, O sistema é o foda. sistema é foda. Parceiro. Pode falar? Lá você só tem duas opções. Outro vai pela verba, outro vai pelo verbo. Não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Haja em vista aí que agora o Arthur Lira, que está sentado na cadeira de presidente da Câmara, ele sabe, o Brasil sabe, que ele só está sentado porque eles compraram mais de 360 deputados. Com emenda. Deputado com emenda, levando 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, líder 70 milhões. Comprou porque o Bolsonaro ele precisava ter o controle da Câmara, porque nesses 2 primeiros anos ele não teve o controle da Câmara. Então, E agora a popularidade dele está em baixa. sim. E ele corre risco de impeachment se ele não tiver o controle do centrão. Eu acho né? impeachment muito difícil justamente Eu por também causa acho, disso que você falou, né? Quando o Arthur Lira, que tem o Centrão, e o Centrão é um negócio extremamente violento, né? Porque eles não se importam com o que está acontecendo, eles se importam com o que eles vão ganhar, quanto eles vão ganhar, quem eles vão privilegiar, né? Quais são os cargos que eles vão ter, os ministérios que eles vão ter. O fisiologismo por ele mesmo. E nesse momento fica difícil, porque você, para fazer um impeachment de qualquer presidente, você tem que ter 308 votos. E você hoje, lá dentro da Câmara, você não tem os 308 votos, pelo simples fato de ter o Centrão no comando. O Bolsonaro hoje ele está sentado na cadeira de presidente especificamente por causa do Centrão. E por isso, no final do ano passado, a gente votou uma PLN de 6 bilhões de reais, que era para o orçamento. Quando veio a campanha para presidente da Câmara, que o Bolsonaro fechou com o Arthur Lira e com o Centrão, numa jogada estratégica bem forte. Você sabe como que foi essa costura? Eles cortaram esse orçamento de 6 bilhões e o general Ramos levou 3 bilhões para dentro do plenário e aí distribuiu e aí o Arthur Lira ganhou. Entendeu? Caralho. É assim. E eu falo... E o que eu fiz esse dia? Eu me candidatei a presidente da Câmara porque você tem 12 minutos para falar. E eu falei, quem fez a mesma coisa? Eu falei, eu vou falar os 12 minutos. E aí eu subi, isso que eu falei para vocês, eu falei em outras palavras, até um pouco mais agressiva. Aí eles me vaiaram, né? Começaram um frenesi, deram um faniquito lá deles, e aí eu falei, vocês podem vaiar, mas vocês sabem que se eu puxar a lista aqui, eu vou mostrar quem é quem aqui dentro. Para mim teria sido muito mais fácil. Eu poderia ter votado no Arthur Lira, apertou minha mão várias vezes, General Ramos me ligou, falou, e aí, Frota, porra, fecha com a gente, o caramba, tem as emendas e tudo, e eu não fui. Para mim poderia ter sido mais fácil, mas eu falei isso na cara deles todos e falei lá, você paga um preço por isso, mas eu prefiro ficar tranquilo, cara. É um preço esse preço que tá dizendo tu é jogado para escanteio? Não é que você é jogado para escanteio, mas se você vacilar, você fica no escanteio. Eu, como sou um cara que vou metendo a cara, eu não quero saber, eu vou para cima. Então eu não fiquei de escanteio, mas, por exemplo, se eu faço hoje uma reunião com um ministro alinhado com o sistema e alinhado com o Bolsonaro, o ministro me recebe muito bem, me dá café, me dá água, refrigerante, traz todo mundo, faz aquela festa, eu viro as costas e ele rasga o pedido e joga no lixo. Entendeu? Então, caralho, assim, você passa a não ter um trânsito, né? Para quem acompanha aqui, né, política, vê todos os dias um monte de deputado inaugurando ferrovia, estrada, terminando obras por todo o país e tudo. Tem sempre aqueles que andam junto dentro do avião do presidente, aquela coisa toda, porque esses estão alinhados. Ali é o voto, irmão. Não adianta o Eduardo Bolsonaro ter 1.800.000 votos. Eu tive 156 mil votos. Mas depois que você pisa em Brasília, o voto tem o mesmo peso.
entendeu? O teu voto tem o mesmo peso que o meu, independente se você teve 2 milhões de votos ou não. E aí, cara, o voto lá dentro vale muito, porque você consegue dar andamento ao país no voto, né? Então, muitas vezes você tem pressão do partido, o partido te pressiona, o partido fecha a questão, exige que você vote, você pode até não votar, você arruma uma confusão com o seu partido, né? E você sofre essas pressões do governo também. Porra, precisa passar essa parada. Aí começa a tocar o telefone, olha, vem aqui, vamos conversar, o que você está precisando, quais são os prefeitos que você conhece, vê se você pode formar com a gente. Pô, tô vendo aqui, você tem 10 projetos aqui, vou pedir para o presidente colocar um projeto teu para votar, porque hoje o que um deputado, para vocês terem uma ideia, qual é a grande... O que um deputado quer dentro da Câmara, fora uma série de coisas, ele quer ter os projetos dele aprovados. Né? Porque ele pode mostrar serviço. Sim, né? E é muito difícil. Né? O Bolsonaro, por exemplo, ficou 28 anos lá dentro, aprovou um projeto. Sim. Né? Então, para você aprovar o projeto, se você tiver alinhado ao governo, é muito mais fácil. A não ser que o seu projeto seja de um interesse universal, sabe, nacional, que aí não tem como ninguém, porra, chegar e falar, não, porra, eu não vou, sabe, ser contra esse porque projeto. Porque tem custo político pra ele. Exatamente. Então, cara, é difícil, você sofre pressão todo dia. Porque você é o público, é o povo, né, atrás de você, ali pá, te pressionando, aí, porra, é esquerda, é direita, é centro, é pesada a parada. E eu achei que na televisão, porque, porra, eu vivi muitos anos na televisão, né, só de TV Globo foram 12 anos e mais Record, SBT, Bandeirantes, enfim. E, porra, eu vivi coisas também dentro da televisão muito forte, muito foda, de puxada de tapete, de traição. Não só comigo, eu vi com vários outros atores acontecendo a parada. E, porra, eu falei, porra, política talvez... Meu irmão, quando eu cheguei lá que eu vi, porra... o problema é muito maior, o buraco é muito mais embaixo. Porque lá, eu acho que diferente, Monark, da televisão, a televisão mexe com ego, tá? Ela mexe também com a questão financeira, mas, porra, Brasília, meu irmão, ela mexe com o poder. O poder. Às vezes o poder é mais... para os mais válido, né? Mais tentador o poder do que a verba, entendeu? Do que o prestígio, do que o cara tá cagando e andando, se ele tá sendo processado, se o STF tá processando ele, se a Polícia Federal tá investigando. Ele quer poder, irmão. Ele quer chegar aqui e falar, ó, você vai para aqui, você vai para aquela secretaria, esse ministério é meu. Você vê, o Centrão fechou com o Bolsonaro, chegaram lá, ó, Ministério da Cidadania. Ah, mas porra, tá o Onyx lá. Tira o Onyx. Tira o Onyx. A gente quer a chave do ministério, entendeu? E você, pô, com uma chave de um ministério, pô, você está falando aí, pô, em 3 mil funcionários. Sim, entendeu? orçamento absurdo. Orçamento absurdo, sabe? E poder, irmão, poder. O poder é muito forte, cara. Foi por isso que você rompeu com o Bolsonaro? Cara, todo mundo... assim, eu falo pra você que eu me arrependi muito, né, de ter lutado tanto para a chegada do Bolsonaro na presidência. As pessoas me criticam, falam, porra, mas tu não pode ser, um cara como você não pode ter sido tão ingênuo assim, Frota, a ponto de não ter visto antes o que ia acontecer e etc e tal. Mas eu mergulhei de coração na parada, porque eu achei que naquele momento ele ia realmente... porra, fazer uma asepsia na política, ia mudar a situação, a gente ia conseguir respirar de vários outros governos que já vinham. E eu não tive assim uma briga com ele. Eu, na verdade, o Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, logo em dezembro, né, que era dezembro de 2018, a gente começava em janeiro, em dezembro de 2018 eu comecei a entender e a ver várias coisas que não eram o que vinham acontecendo durante a campanha. Ele virou uma outra pessoa, colocaram um cinturão, blindaram o cara e apareceu pessoas que eu nunca tinha visto no decorrer da parada, né, da campanha. Sabe quem são essas pessoas?
Vários. Apareceu um monte de militar, apareceu um monte de cara de terno, apareceu gente de tudo que foi lado e blindaram o Bolsonaro. E a cena marcante, onde eu comecei a ficar, sabe, assim, pensando, foi quando eu estava no Banco do Brasil, onde foi a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. E aí, lá para as 2 horas da tarde, abriu a porta do corredor, entrou vários militares e o Bolsonaro no meio, um monte de cara de terno. E o Bebiano, que morreu de infarto. O Bebiano, as pessoas podem criticar, falar o que quiser, mas o Bebiano, meu irmão, ele ficou 26 horas da vida dele por dia, durante 5 anos, do lado do Bolsonaro. Se tem alguém que ajudou o Bolsonaro, empurrou o Bolsonaro, tirou vários BOs da frente a nível jurídico e o caramba, segurou a parada, foi o Bebiano. E o Bebiano morreu, muita gente acha estranha essa morte dele, né? A gente conversou com o André Marinho, ele mostrou um vídeo aqui no Flow do Bebiano. Um cara forte pra caralho, grande, entendeu? E aí, pô, eu encontro o Bebiano, aquelas pessoas todas que foram entrando por umas salas. Era um corredor enorme, todo mundo entrou e ficou o Bebiano parado no corredor. Aí eu cheguei pro Bebiano e falei, e aí, Bebiano, tá tranquilo? Ele falou, tô. Falei, pô, e aí, onde que é a tua sala? Ele falou, pô, não tem sala. Eu falei, como tu não tem sala? Ele falou, pô, eu não tenho sala e não sei o que eu vou fazer ainda no governo. Tu acredita, Frota? Eu falei, pô, não acredito. Pra mim, tu ia ser o cara, pô, tu ia ser o líbero da parada. Tu ajudou o cara a sentar nessa cadeira. Pra mim, tu era o líbero. Tu não precisava nem ter cargo. Sim, tu era o cara que ia chegar, Bolsonaro, é o seguinte, tô precisando coordenador ali. Um coordenador, né? Ele falou, pois é, mas não tenho. E eu tô achando muito estranho as coisas, Frota, porque começaram a me tirar de reuniões, eu não sei para onde eu vou, sabe? Aí tentaram acochambrar ele ali na Secretaria-Geral da Presidência, enfim. Mas qual que era o problema com o Bebiano em si? Eu não sei qual foi o problema com o Bebiano. Entendi. Só o que eu senti foi o seguinte, irmão. Se você corre junto uma temporada e você ganha, porra, você tem que comemorar junto. Com você certeza. não pode largar um cara como o Bebiano sem sala. Isso para mim foi muito marcante. E acendeu uma luz. E fora outras coisas que eu vim vendo. Mas aí quando chegou em janeiro, o Bolsonaro me chama e fala assim, ô Frota, o Temer, através do Onyx Lorenzoni, pediu a cota dele no nosso governo, que é justamente um ministério, uma secretaria. Como o Bolsonaro se vinga da classe artística por causa daquele hashtag ele não, que a Daniela Mercury foi uma das que comandou aquilo, e vários outros artistas, e os artistas foram contra a eleição dele, o Bolsonaro se vinga da classe cultural. Então o que ele fez? Ele, assim que ele assumiu, que ele sentou na cadeira, ele tirou o Ministério da Cultura e transformou numa Secretaria de Cultura. Ele já diminuiu ali. E aí